Então ela é conivente. Ela é conivente, ela é réu confesso juntamente com esse marido dela. Ela tá preocupada com a imagem dele, com a imagem dela, com a imagem deles perante as pessoas. Ela é o problema. Você vai me dizer pra mim que essa mulher que está segurando o BO é vítima? Cara, vamos reagir isso aqui? Deixa eu trazer para vocês aqui um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, é a fala de uma pastora durante isso, que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, né? Então, eu quero, nesse momento, também cumprimentar os assinantes e todo o pessoal aí do estúdio. Na verdade, o que me motivou a falar desse tema ali foi um direcionamento direto de Deus ao meu coração. Mentiu, mentira, tá? Enfim, já começou mentindo. Eu estava pensando em fazer uma visita na Assembleia de Deus, agora com esses acontecimentos nem quero mais, é triste ver. Entretanto, falar desse tema como pastora, como mulher, já é algo pertinente ao meu ministério. O fato, importante, decisivo, obviamente, desta vez, foi o alcance que essa fala teve até ser onde foi. E aí, então, eu digo, por que ali? O Congresso dos Irmãos Missionários da Última Hora é um dos principais encontros evangélicos do Brasil, que tem também audiência espalhada pelo mundo. Eu acredito que no momento em que eu estava ministrando, pelo YouTube, havia cerca de 50 mil pessoas assistindo ali em tempo real. Usar aquele púlpito para falar à igreja, porque esse era o objetivo, para a correção de rota de um assunto tão pertinente, que vem tendo falhas de interpretação ao longo dos anos, era uma urgência divina, era uma urgência pessoal minha, como alguém que vive diariamente a vida da igreja. Então, foi isso. Foi aproveitar o lugar certo para o alcance certo, mas inicialmente eu acreditava que seria só para a igreja. Hoje não existe mais isso, né, pastor? A gente fala uma coisa, a internet, ela faz voar, que é muito impressionante, e um conteúdo positivo. Não nessa proporção, até porque eu tenho presença nas redes, né? Então eu sei exatamente que hoje tudo ganha uma certa proporção. Mas acredito que pelo fato de eu estar aqui, né? Sou assinante da Globo News, então eu sei o que é estar aqui. Já mostra que não foi uma coisa comum, foi bem excepcional, especialmente falando de uma pastora e de um ambiente eclesiástico, numa conferência pentecostal. Então não foi uma bolha, foram um conjunto de bolhas que Deus decidiu fazer essa palavra romper. Eu queria que a senhora falasse pra gente aqui, porque eu assistia vários vídeos da senhora, e um pouco antes desse que a gente exibiu agora há pouco, a senhora fala assim, ó, que nasceu num lar cristão e que se lembra perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém, aspas, pelo amor de Deus não fala, para não escandalizar. Eu ouvi outras mulheres evangélicas falando sobre isso. Quero perguntar para a senhora se é um tabu esse assunto, porque a senhora falou que ficou impressionada com a repercussão para fora, mas e para dentro? Porque na hora que a senhora fala, muita gente aplaude, mas teve reação negativa à fala da senhora? Então, como eu disse que nasci no lar cristão, eu preciso também atualizar que o que eu ouvi de forma direta faz parte de uma história de algumas décadas atrás. Então, o que eu acredito é que nós estamos ainda tentando romper com uma herança profundamente negativa nesse... Você percebe aí? Você percebe aí antes? Vale salientar que o que eu falei eu ouvi há décadas atrás, ou seja, ela não tá ouvindo falar isso hoje. Você percebe agora o contexto do vídeo, do último vídeo que eu gravei e o que eu falei com minha mãe? Depois dela, ela desconhece. Antes dela, tinha. Foi um problema pontual de um tempo atrás. Você percebe que a ideia dela casou muito com o que minha mãe falou? Na época dela, aconteceu com ela. Aí, não, eu não ensinei isso pra ninguém, seu pai não ensinou isso pra ninguém, eu nunca vi outros pastores ensinar isso pra ninguém. E muito desses conselhos partiam de outras mulheres. Outras mulheres que faziam isso. Tanto que eu perguntei, existe algum estatuto, alguma coisa que... Não, tinha um pastor, aí ela falou, um pastor que falou com ela. Não me pareceu nada sistemático. Porque se fosse sistemático, era algo que aconteceria até hoje. Então você percebe que ela pegou, lacrou. Ela pegou uma situação que ela ouviu que pode ter acontecido com alguém. Não, acontece com todo mundo. Porque o que ela deu agora ela tá falando, não, foi um negócio pontual de décadas atrás. Só que o que ela falou lá em cima do palco, parece que estava acontecendo o tempo todo. Entendeu?
É complicado, mas agora que colham, né? Permitiram isso aí. Aonde não conseguia se dissociar o indivíduo que errou de qualquer escândalo em relação à igreja. Uma comunidade não pode ser responsável pelo mau ato de um indivíduo. E silenciar uma vítima seria o mesmo que fazer algo mais grave ainda. Então, quando eu tenho essa experiência na minha infância, de forma direta, ouvindo esse diálogo. Experiência de forma direta, não. Você ouviu de terceiros, não é uma experiência direta. E ao longo da minha vida eu tenho relatos que as mulheres me enviam, porque eu tenho caixinhas de perguntas, porque eu faço palestra para mulheres em chá, em conferências. Ora, então eu sei que ainda existe. Ainda existe. Baseado em quê? Relatos. Mas cadê os dados? Não tem. Simplesmente não tem. O detalhe, o ex dela era do candomblé, seu pai cristão. E aí? Vai absorver os... exatamente. Você tá entendendo qual é a questão? No momento, minha mãe passou isso com o marido não crente, que é o que o dado lá que eu trouxe, a pesquisa aponta. Maridos não crentes que batem. Quando ela se casou com meu pai, acabou. Ela viveu o melhor da vida dela até hoje. Ou seja, não é o marido cristão que o faz, né? E tem esse detalhe. Existe. Quando eu falo disso publicamente, Sadia e o pessoal do estúdio de modo geral, eu estou fazendo algo que é muito comum dentro da igreja. Não tema, mas o que eu estou fazendo? Confrontar problemas internos de forma bíblica. Isso não é uma coisa que a gente não faça, a gente faz e é quase que algo do nosso DNA. Agora a questão foi sobre o quê? Por alguma razão, ainda faltava um lugar de destaque nacional para essa fala. Eu não tenho dúvida de que outras mulheres, outras lideranças falam disso em suas igrejas. Como também não tenho dúvida que isso ainda aconteça e que tenha gente extremamente incomodada por eu ter trazido isso como pauta de uma pregação num evento como aquele. A senhora falou assim também, né, que o pedófilo não é ungido, é criminoso. A senhora faz um apelo ali, aí eu também falando do ambiente interno, para que outras igrejas não assumam... Cara, essa acusação de pedofilia aí, pelo amor de Deus, mano. Ela tinha que ter dado nomes, cara. Abriguem homens que são abusadores, são agressores. Mas não tem mulher abusadora, né? É isso que eu fico... Fala um pouco dessa experiência também pra gente, por favor. Perfeitamente. Ali o que eu tento, e com a ajuda do Espírito Santo, creio que fiz, pelo menos em relação a nós. Você acha, né? Deus não deixa dúvida, mas você acha que você fez alguma coisa. Vamos lá. Parte das pessoas que ouviram é quebrar um mito. Eu conheço o texto, não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. É uma discussão teológica em torno. Não, calma aí. Mas tem abusador de criança ou não tem? Então o que você soltou lá? Você soltou pra gerar peso. Tá, vamos ver. Me corrija se estiver errado, mas isso cresceu absurdamente depois do crescimento do sionismo. Não, com certeza, mas é um objetivo do judaísmo, é bater e combater de frente com o cristianismo. Dele, que não é a pauta para agora, para mim. A questão é haver uma distorção de que alguém precise continuar sendo reverenciado como ungido, sendo um abusador. Continuar sendo honrado. Então não tem um abusador. Você não sabe do abusador. Você só soltou isso para gerar peso na mensagem. Ai, meu bicho. É foda, mano. É foda. Como ungido, sendo um destruidor de vidas de crianças, um pedófilo. Então, primeiro eu ataquei essa questão ali para que as pessoas pudessem despertar dessa interpretação bíblica errada. A própria Bíblia diz: o meu povo é destruído. Quer dizer, então não tem. Você não sabe do abuso. Não tem um abusador. Você só botou uma caraminhola na cabeça das pessoas que os pastores são abusadores. É isso. Você não conhece nenhum abusador? Ou seja, essa cidadã ela foi mal intencionada e canalha pra, tipo assim, bombar mesmo. Ela aproveitou o poder que ela falou. Eu sabia que os Gideões era um destaque, né? Ela nunca pregou lá. É isso, ela fez pra lacrar mesmo, cara. Ela sabia que ia sair de lá famosa. Porque ele falta conhecimento. A grande chave de interpretação da Bíblia, queridos, é a própria Bíblia. Então, num todo, quando foi que Deus passou a mão na cabeça de um ungido que tenha tido um comportamento inadequado? Esse é um ponto. Mas precisava falar que era pedófilo? Precisava para as pessoas entenderem que porra é essa? Quem é que vai passar a mão na cabeça de um pedófilo, caralho?
segundo, que você também colocou sobre esse despertar, dizer, não, gente, não é assim, foi a ideia de dizer para as pessoas que estavam ali que são cabeças em liderança. Porque é muito importante que isso também fique claro. Haviam ali pessoas que têm lugar de liderança na igreja cristã, na igreja evangélica no Brasil, e outras que não estavam ali, mas que posteriormente assistiriam, não por minha causa, mas porque o evento tem já essa proporção natural, para nós não repetirmos um erro cometido pela Igreja Católica Romana algumas vezes. Quer dizer, então de fato não tem. Você soltou a parada da pedofilia. Cara, quem quiser e puder fazer o corte desse vídeo é pra mim estar gravando, mas eu nem ia reagir isso aqui, porque, né, pra não me exceder. Mas quem puder fazer o corte aí, eu agradeço. Mas, enfim, a situação da cidade é essa. Não existiu a tal da pedofilia. Ela não conhece nenhum caso. Ela só soltou pra, sei lá, lacrar e alfinetar a Igreja Católica. Quer dizer, a intenção da cidadã era só causar. Fora as manipulações que ela fez dentro do texto, né? E até passar plano para o adultério lá da cidadã, da história bíblica, né? Como foi ressaltado pelo Mocelinho, o react que a gente fez anteriormente, né? Cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara, que irresponsabilidade, bicho. Europeia especialmente, que era, havendo um problema com um padre, transferi-lo de paróquia. Quem assistiu na íntegra sabe que eu disse que um católico saudável, de bem, com um bom coração, jamais concorda com isso. Se eu sou capaz de denunciar erros cometidos dentro da igreja evangélica, eu não posso dizer que não houveram na igreja católica, porque eu sei que houveram. Agora, eu faço um apelo naquele momento às lideranças, porque é uma prática reprovável, recusável, mas que infelizmente existe. Do indivíduo ter uma má conduta numa comunidade e alguém acreditar que a solução para essa pessoa, para a comunidade, é transferi-lo. E não é. Essas pessoas precisam perder o lugar de liderança. Se a igreja não tem poder de intervir judicialmente, porque algumas coisas a gente não consegue comprovar, mas se há, no mínimo, uma certeza pessoal do líder que está acontecendo isso, essa pessoa não tem que ser transferida. Ela tem que ser afastada de qualquer possibilidade de continuar repetindo esses atos em qualquer comunidade que seja. Sim, Pastor Otávio Guedes, é triste ter que dar parabéns por uma fala tão lúcida, né? O ideal é que não precisasse ter uma fala tão lúcida nesse momento da civilização. Mas, de qualquer maneira... Vindo desses caras da Globo sem moralidade nenhuma. Cara, eu conheço nenhum caso pessoal de mulher abusadora. Os que vejo são fora do Brasil. É porque é subnotificado, Sonic. Se tiver um caso, só se você pegar no ato. Porque em reportagem não vai aparecer. Mas você conhece algum homem, de fato, comprovado, abusador? E aí, Space, boa tarde. É foda, velho. Parabéns. Eu queria saber se a senhora já teve retorno. Já teve retorno de alguma fiel que tenha dito, olha, você me tocou, eu estou passando por esse problema e nunca tive coragem, sempre aceitei como sendo algo normal. Inúmeros. Eu simplesmente, depois daquele dia, o quê? daquela fim de tarde, eu me vejo imersa nessa realidade. E é tão forte. Depois da mensagem, mas antes não? Você já não sabia antes? Só depois da mensagem apareceu? Tão doloroso, que ainda bem que eu tenho acompanhamento terapêutico, eu tenho um psicólogo. E doentezinha da cabeça. É triste, é doloroso demais. Então, a despeito desse primeiro momento em que eu recebo, né, parabéns, obrigado, embora você tenha dito, eu estou dizendo isso. Ela falou em números, é genérico, né? Em números aí tá acontecendo pra caralho. A Globo tá deitada no mel, mulher abusadora contra criança. Lives, inclusive. Gente, eu não fiz nada. Né? Isso aí é o que é. Eu sei que posteriormente muitas outras questões podem se levantar e quem hoje está dizendo ok, parabéns ou aplausos, amanhã diga uma outra coisa. Como, por exemplo, a gente tem a acusação de estar trazendo um discurso político pró-esquerda para depois levar as pessoas para a direita. Aquela coisa mesmo de filme americano. Então eu sei que isso pode acontecer, mas enumerando
as pessoas que abriram o coração e tantas outras que me disseram, eu agora me encorajei, tá ótimo, tá Pastor, excelente. valeu, né? Tá Valeu. valendo. Eu vou ler aqui uma frase que eu uso muito, que é da Conceição Evaristo, dizendo o seguinte, que a questão racial no Brasil não é para o negro resolver, como a pobreza não é para o pobre resolver. O machismo também não é uma questão para a mulher resolver, porque senão o sujeito que é vítima e sacrificado ainda tem que procurar resposta. Quando a gente vai ver pastores, líderes religiosos, padres, homens fazendo esse discurso? Eu vou lhe dizer, Otávio, que existe, sim, pastores que fazem esse discurso, mas também vou admitir que talvez nós Que discurso do machismo? Machismo dentro da igreja? Submissão, machismo? Vai tá se enrolando, vai se enrolar cada vez mais. Quanto mais falar, vai ser pior. Tá no meio das cobras, entendeu? Vai ter que sugar o veneno. Mas até mulher viciada em pornô, eu acredito que seja bem pouco. Sonic, não fique cortando o assunto, não. Assista os vídeos do canal, não existe bem pouco. Vai ver as últimas pesquisas que saíram aí. Só pra lembrar que é uma direitista. Nenhum esquerdista teve tamanha ousadia. De novo. que alguns que adquiriram, que possuem uma relevância, um alcance, essa é a palavra, alcance maior, também se comprometam com isso. É urgente e é importante. Eu quero dizer que fui perguntada já, eu não estou agora considerando se foi o G1, se foi ou outro meio, se eu recebi algum tipo de recusa ao que eu disse das instituições superiores, no caso conselhos, convenções, não. Eu não tive. O que eu tive foi homens com uma relevância no sentido de alcance, mais uma vez eu quero retratar, menor, dizendo que bom que você utilizou a sua voz. E eu espero que isso traga um movimento de encorajamento. Qualquer outra coisa que eu disser aqui vai soar hipócrita e pode ser comprovado aí quase que diariamente. Até então, não era um assunto tão falado como deve ser falado. Eu espero que agora isso aconteça. Lins. Pastora, antes de nada, obrigado pela sua presença conosco aqui. Marcelo Lins com a pergunta. Oi, Marcelo. Pelo que a senhora está falando, quer dizer, tem um incentivo a que as mulheres que já passaram por essa violência não aceitem isso calado, e aos homens também, como bem dizia Otávio, fundamental. Agora, como é que isso se arruma dentro do universo evangélico com aquele outro discurso também muito em voga, que a gente ouve muito, normalmente de pastores, homens, falando da importância da mulher não esquecer que ela precisa ser submissa? O quanto que esse discurso ele pode dificultar essa fala necessária, tão importante que a senhora, com essa pregação, chamou? Dificulta e tem dificultado ao longo dos anos por causa da interpretação equivocada sobre interpretação equivocada da submissão. Então submissão vai ser o quê? Está debaixo da mesma missão, não é isso? Vamos lá. Isso, rasgue a Bíblia. Torça a Bíblia, vamos. Mande brasa, eu sei que você vai fazer isso. Eu não vou melhorar nada no sentido do que a Bíblia diz, porque a Bíblia é inerrante, a palavra de Deus, acredito totalmente nela. Então, sim, a palavra que se refere à submissão feminina, ela é real, ela é atual, e ela protege a mulher se ela for lida de forma completa. Tem um ponto, inclusive, na mensagem que eu digo assim, mais ou menos isso. Até quando nós vamos pregar a submissão feminina sem falar do heroísmo masculino? Porque é mais ou menos como dizer para um homem assim... Mas ninguém prega da submissão feminina. Eu não vejo ninguém pregar. Pula um texto que a mulher deve obedecer e já manda direto lá que o homem tem que sacrificar. Eu queria ver essa mensagem dela que ela fala da submissão. Que só estão falando da submissão feminina. Quando isso? Aonde isso? Assuma, vá à frente, me proteja, me ajude. Eu confio a liderança a você. É mais ou menos isso, inicialmente, um tipo de submissão que faz sentido. Por que que Não, calma aí, pô. Você tá falando do papel do homem. Não faz sentido. Você tá falando de submissão, mas você tá falando do papel do homem, o papel de liderar, tá? Mas e o papel da mulher na submissão? Não é a reverência? Não é a obediência? Fala aí. Meu marido. Por que que antes de eu estar aqui com vocês, eu perguntei a ele, o que você acha? Como eu devo fazer? Porque eu sei que ele está disposto a entregar até a vida dele por mim. Então, se isso não for explicado, vai dar a entender que a mulher tem que ser submissa a um delinquente. Não precisa explicar. Você tá falando que a Bíblia é clara, é inerrante. E lá tá claro. A que tipo de homem a mulher deve ser submissa? Ao homem crente.
Vocês que usam essa desculpa para mudar o sentido da palavra submissão. Anderson, tenho no meu Insta mais de 100 casos de crimes femininos, dentre eles metade de abuso. Sonic, parei de postar por preguiça, mas até o final do ano pretendo bater 1000. Submissa a um abusador, submissa a um violento. E os homens que mantêm isso, infelizmente, estão aí nas redes, alguns deles, inclusive, né, fazendo textões sobre o que eu disse. Isso é atraso, tá? Cognitivo, é maldade deliberada e constitui-se, sim, num problema grave que atrapalha os ensinos que eu e tantas outras mulheres e homens estamos trazendo. Ah, quer dizer que eu tô criticando ela. Eu tô criticando ela. Aí o que eu entendo sobre submissão, que é o que ela tá dizendo, né? No alto da canalice dela, é que eu tô dizendo que a mulher tem que ser submissa ao abusador, ao estuprador, ao homem canalha. É isso que eu tô dizendo. De saudável nessa igreja. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer, Marcelo. Em o nome de Jesus. Não explicou a submissão. Só falou do papel do homem, de novo. Não explicou o que é submissão. Só falou que o homem tem que morrer pela mulher. Porque não é no meu. Eles não vão me calar. Nós vamos continuar dizendo o que precisa ser dito sobre esse tema. Eles quem, cara? Eles quem vão te calar? Eles quem? Já virou o nós contra eles, já? Porra. Independente de quem se debater por causa disso. Vai se debater e nós vamos seguir. Porque é um traço da igreja, enfrentamentos importantes que precisam ser feitos. E por isso, inclusive, eu digo lá, gente, não vamos passar a vergonha do corporativismo nesse tema. Porque esse histórico, só você olhar a partir da reforma, quantas coisas a igreja foi atuante e relevante ao longo dos anos. Por que nessa hora e nesse tema nós vamos aceitar a omissão, nos colocando em situação deplorável na sociedade e, sobretudo, diante de Deus, que deve ser a nossa maior preocupação. Eu estava exatamente, pastora, pegando esse trecho aqui que a senhora fala assim, não vamos passar essa vergonha de fazer um corporativismo ridículo. A única maneira de não sermos coniventes é denunciando. A senhora acha que muitos homens ainda se escondem atrás da fé para cometer crimes? Eu acredito que se infiltram dentro do ambiente religioso. Mas mulher não, tá? Lembra, pessoal? Mulher não faz isso, mulher não erra, né? Não existe Flor de Lises, não existe Biancas Toledo por aí, tá? E muitas outras que eu poderia estar citando aqui não existe. O problema são os homens, tá? Não existe essas mulheres. Não existe mulheres que estão em OnlyFans, privacies da vida que se dizem cristãs. Não existe. Eu nunca vi um homem chegar a esse nível de canalice. O cara, quando é vagabundo, ele é vagabundo e assume que é vagabundo, beleza. Tá? Vamos lá. Homens que querem usar a religião para cometer crimes. Quem mais usa a religião para benefício próprio são mulheres. Eu acredito que isso. Se eu falar da Igreja Católica, eu vou estar chovendo no molhado. Então eu vou ampliar aqui. Cara, deixa a Igreja Católica em paz. Os caras já não apanham o suficiente. O caso de João de Deus deixa claro o que eu estou dizendo. Em múltiplos ambientes religiosos, isso acontece. Só que eu não sou uma voz nesses ambientes. Mas João de Deus era espírita, cara. Por que ela tá falando de catolicismo? Eu sou uma voz na igreja. Porque amo a igreja e sou igreja. Quando eu digo não vamos fazer isso, é porque, infelizmente, isso ocorre sim. E algumas vezes, inclusive, por profunda... Isso o quê? Corporativismo. Mas que tipo de corporativismo? Funda ignorância. Para você ter uma ideia, uma mulher me enviou uma mensagem dizendo que ela é vítima de um homem em liderança, que é o marido dela. Mas que ela não quer denunciar porque ela não quer ver as pessoas que acreditam nele sofrendo. Então ela que se foda, cara. O problema é ela. Ela é conivente. Ela, biblicamente falando, se você entende da Bíblia, essa mulher é conivente. Se você, olha o que Pedro fala, se você vê seu irmão pecar e não repreende, você é réu confesso do mesmo pecado, do mesmo crime. Então ela é conivente. Ela é réu confesso juntamente com esse marido dela. Ela tá preocupada com a imagem dele, com a imagem dela, com a imagem deles perante as pessoas. Ela é o problema. Porque é ela que tem um poder na mão de desmascarar o iníquo dentro do seio da igreja, ela não faz. Quer dizer, essa mulher é vítima? Você vai me dizer pra mim que essa mulher que está segurando o BO é vítima? Ah, dá licença. Quem é que disse pra ela não denunciar? Ela mesmo que tá tomando a atitude de não denunciar? Perceba, não foi ninguém que disse isso pra ela. O nome disso é covardia e sabemos o que acontece com os covardes. Exato, ó. É uma compreensão errada.
Ou seja, não é a liderança que ensina que a mulher não deve denunciar, são elas mesmo. Ah, é porque eu gosto dele. Ah, porque a imagem... É o que eu expliquei, o que eu falei pra minha mãe. É igual o bandido, é igual a mulher que tá namorando, que mora, é marido do cara que não é crente nem nada, e ela apanha, e aí ela vai, os meus filhos, não sei o que lá, porque eu amo ele. É assim, pô. Não foi uma liderança que chegou lá e ensinou. Isso é coisa as mulheres inventam desculpa pra ficar com o agressor. Pega os casos aí de polícia em Maria da Penha, o que é que eles vão falar? A própria mulher tira. A própria mulher tira a denúncia. Quando acontece de fato. Os pastores hoje são covardes e aceitam todo tipo de merda na igreja. Esse é o crime dos pastores. Quando forem questionados no juiz, essas desculpinhas não vão colar. Pois é. Histórica. Sabe? Perturbadora. Que a gente precisa se unir, os que não pensam assim, que somos a maioria esmagadora, para que a gente possa confrontar isso e extirpar isso do nosso meio. É essa a convocação que eu quis fazer ali. Agora, se formos corporativistas, a gente vai ficar ofendido diante de um dado. Será que eu menti dados? Não, eu não menti dados. Não existe os dados? Você não omitiu, você não deu porra nenhuma. Não existe dados para isso. A não ser que as fontes que eu tenha usado possam ter falhado. Mas ainda que houvessem falhado, eu sou filha de pastor. Ainda que houvesse falhado, tá? Você é o quê? Eu sou neta de pastor. Eu sou esposa de pastor. Eu sou irmã de pastor. Eu sei do que eu estou falando. Tá. A palavra de autoridade. É isso aí. Você não vai provar, não. Você vai dizer, eu falei e acabou. É a única forma digna de enfrentar. O argumento de autoridade, é isso aí. Temos um problema e estamos unidos para resolvê-lo. Ou seja, ela sabe que os dados que ela usou não faz sentido, porque ela usou um dado que não fala de dentro da igreja, fala de mulheres cristãs em situações periféricas. Aí, foda-se se o dado não funciona. Eu tô falando e vocês têm que acreditar. Vai se fuder. Nando Moura, minha palavra basta. Final do ano passado teve o caso da mulher no Camburão, toda ensanguentada, implorando pra polícia pra não levar o namorado. Pelo amor de Deus. Até porque não é um problema da igreja só, é um problema humanitário. Enquanto eu estava aqui com vocês aguardando, eu vi aí uma questão envolvendo um preparador, um professor relacionado à área, né? Aí de treinador. Desculpe, de treinadores. Quantos casos desses? Você imagina... Não sei, só tem um do cara. Ué, o que você tá falando? Você vai ficar agora se baseando no que não aconteceu? Porra, aí é foda, hein? Se cada médico tiver que omitir ou mentir sobre a realidade do que houveram já de escândalos de médicos que agiram de forma inapropriada. Qual é a única forma de reagir a isso? É dizer, sim, aconteceu. Nós não somos os que fizemos, mas nos responsabilizamos por... O quê? Quer dizer, eu não fiz, eu vou me responsabilizar, eu quero que se foda. Trabalhar para que... Se não for parente meu, nem entro. Isso não volte a acontecer. Pastora, queria agradecer imensamente. 40 mil homicídios não é humanidade, supostos casos escutados de alguém há 30 anos assim. Não é? 40 mil homicídios não é humanitário. A senhora parou tudo para aí eu ouvi um negócio há 30 anos atrás, aí é demais, aí tem que parar tudo. nos atender aqui. Eu sei que a vida da senhora é muito cheia. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. A gente está sempre à disposição. Que a mensagem da senhora chegue sempre às mulheres, aos homens, às famílias, nessa proteção, porque é uma questão coletiva da sociedade. Todo mundo tem que estar atento e combatendo. Obrigada, um beijo para a senhora. André, eu quero agradecer também e dizer que eu preciso muito indicar aqui uma mensagem minha para as mulheres que sofreram abuso. Eu posso fazer isso? Claro. E os homens, cara, que sofreram abuso? No meu canal no YouTube, a mensagem é: a culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Eu não posso, infelizmente, cuidar de todas. Mas eu creio que essa mensagem pode começar a trazer paz para um montão de gente aí que está precisando. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a cada um. Que vocês tenham um restante de tarde muito feliz. Um beijo para a senhora. Tá aí, né? Cara, não seria mais bonito ela chegar e falar do problema, mostrar, escancarar o problema? Não. É o disse-me-disse das acusações vazias, que não chega a lugar nenhum. E quando você vai ver, são atitudes das próprias mulheres que mantêm elas nesse ciclo. A própria mulher pode chegar lá e dizer, ó, vou romper esse ciclo. Ah, não, eu vou manter aqui porque, sei lá, eu vou perder meus status, porque eu tenho um filho com ele. Aí é engraçado, quando é uma falsa acusação, elas não pensam nisso, né? Elas vão lá e só ferram o cara. Enfim, tá aí.